nos últimos anos tem tido muito refúgio, solicitação de refúgio em quase todo o mundo, e o Brasil não ficou de fora. E esses imigrantes que estão chegando estão enfrentando questões de atendimento na área de saúde, não só como imigrante, mas também a diversidade para com o funcionário que faz o atendimento. Desconhecer a cultura, as práticas, não só referente ao corpo, ao cuidado do corpo e práticas quanto à medicina tradicional dos imigrantes. Então, tinha um choque cultural no atendimento, fazendo que muitas vezes os imigrantes não queiram ir nos postos de saúde por medo a ser maltratados e, em alguns casos, discriminados. Outro problema que a gente observou foi a invisibilidade. Então, as equipes de saúde não estavam olhando como deve ser olhado o imigrante. Estavam achando mais com um olhar um pouco de preconceito, né? Olha, ele está vindo, não consegue se comunicar, mas daí também não é o problema nosso. E com o trabalho que a gente foi desenvolvendo, foi mudando isso. Em dezembro de 2015, nós tivemos um encontro da Secretaria Municipal de Saúde com diversos profissionais da saúde e sociedade civil organizada e coletivos de imigrantes, para se debater a estratégia de acolhimento no sentido do Serviço Municipal de Saúde em relação aos migrantes, refugiados e outras categorias migratórias que aqui estão. E foi apontado majoritariamente pelos coletivos de imigrantes e a sociedade civil organizada que trabalha com migração a questão da xenofobia e, em menor parte, por alguns profissionais de saúde, né? Essa questão de se enfrentar a discriminação, a intolerância e a xenofobia contra imigrantes aqui no âmbito do sistema de saúde. A estratégia que foi adotada para esse trabalho foi as rodas de conversa, que é uma ferramenta interessante porque ela permite que todos estejam em igualdade de condições num espaço para poder falar sobre determinados temas. E acredito que por primeira vez imigrantes profissionais de saúde estivemos em um patamar igualitário para poder conversar sobre as dificuldades enquanto atendimento em saúde para imigrantes. Essa estratégia roda de conversa foi muito importante e foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa foi a questão das origens, porque você não pode trabalhar com as pessoas sem elas saberem quem são e de onde vieram. Então, as rodas acabaram sensibilizando os funcionários, discutindo qual é a melhor forma da gente estar trabalhando com essa população. E na segunda roda, as pessoas já acabaram trazendo várias outras formas de comunicação que mostram que o comunicar não é só falar. A empatia, a solidariedade, a vontade que você tem de se comunicar com o outro já ajuda, não necessariamente a língua. E nisso, vários outros meios foram descobertos nesse processo de se comunicar e de vencer os desafios, de mostrar a potencialidade que as pessoas têm como ser humano de se comunicar e de se ajudar. E uma das questões centrais, né, que os migrantes provocaram foi essa questão de colocar o dedo na ferida, né? A questão da xenofobia. Existe sim xenofobia no Brasil, existe sim xenofobia em São Paulo. E como isso tem que ser combatido? E, no entanto, houve resistência de muitos profissionais da saúde em enxergarem isso. Os profissionais resistiram a essa fala, porque existe no Brasil o mito do Brasil acolhedor. Isso é fato. A terceira parte foi mais focado para a questão cultural no que diz respeito à medicina tradicional. Porque o que se colocou na primeira e na segunda roda, que se colocou bastante nas unidades que eu participei, foi a questão da prevenção e tratamento prolongado em relação aos imigrantes, que eles não aderem a esse tipo de tratamento. Então, o que se coloca é que é uma coisa cultural, que eles não conhecem, que eles não fazem a questão da prevenção, eles não fazem prevenção na área de saúde. Eu acredito que antes da roda eu me senti um pouco invisível, né? Porque você como imigrante, muitas vezes você se sente ignorado. Ao não enxergar essa diversidade cultural que você carrega, de alguma parte invisibilizam também você. E essas rodas de conversa, eu senti que podia mostrar o que o imigrante, no caso eu, tinha para aportar. Me senti valorizada. Por primeira vez senti que as pessoas ouviam e escutavam com atenção o que tinha para aportar.
E acredito que isso foi importante na construção desse trabalho que se foi fazendo. Então, o imigrante ser como facilitador demonstrou a potencialidade que tem essa população e que é muito importante mesmo que nos serviços de saúde se tenham mais imigrantes. Os principais resultados que nós tivemos após as rodas de conversa foi um melhor acolhimento do imigrante. A gente observou que a equipe ficou mais preparada, ficou mais atenta aos detalhes que tem que ter com o imigrante, que não é que você tem que falar mais devagar, que você tem que observar tudo, se ele entendeu. Né? E como você tem que realizar para que o SUS chegue para todos. Porque antes, no começo das rodas, eu sentia que não se tinha muito conhecimento e também não se tinha também muita vontade de conhecer. No final da roda, com esse bate-papo que se fez sobre suas origens, esse resgate, eles puderam enxergar com empatia, se interessar pelos imigrantes e refugiados. Muitas pessoas ficaram tocadas, incluso falando que no dia a dia, quando enxergaram imigrantes e refugiados, enxergariam as histórias que também estão com eles. Foi um processo que no começo foi um pouco difícil, porque é falar de uma coisa que as pessoas não estavam acostumadas a falar. É trazer à tona sentimentos que estavam guardados. E sentimentos, que eu costumo dizer, a nova migração que está chegando agora, de africanos e latinos-americanos, é tudo novo, é tudo novidade. O brasileiro não está acostumado, a migração sempre foi europeia. O positivo é a questão do migrante, acho que o migrante empoderado conversando com os profissionais sobre as diversas questões que eles enfrentam no Brasil. E isso é, de certa forma, inovador, porque geralmente são brasileiros que fazem esse papel, seja profissionais do assunto, pesquisadores, e o migrante colocando essas questões, né, realizando essas rodas de conversa, sendo ali a principal referência, se tornando a referência dessas pessoas. Foi muito difícil de perceber, mas o envolvimento que as pessoas acabaram tendo com todo esse projeto. Então foi muito importante, as pessoas mostraram que ainda podemos acreditar no ser humano. Com toda a dificuldade, você via pessoas, o mundo está em crise financeira, todo mundo está em crise, mas muitas pessoas foram solidárias em acolher, em ajudar, de todo sentido, tanto materialmente quanto somente para ouvir. Isso foi muito importante, essas rodas conseguiram acabar com esse silêncio, essa lacuna que existia entre as pessoas.